perguntando para quem replicou a receita, ao invés de perguntar para quem criou a receita. Então foi a partir dali que eu passei 12 meses mergulhada na Bíblia, estudando de Gênesis a Apocalipse várias vezes, só enxergando o casamento. Então eu queria entender o que a Bíblia falava sobre casamento, na intenção de proteger o meu. Eu não imaginava que, pouco tempo depois, já casada, aquilo que eu tinha buscado de bagagem para proteger o meu futuro casamento serviria também de ferramenta para auxiliar outras pessoas. E isso começou, eu tinha aproximadamente 23 anos, já estava casada nessa época, já tinha o conhecimento bíblico. Você casou novinha, né, também? Casei. Tu acha 23 anos nova? É assim, quando eu casei, a Vanessa tinha 18. Então é muito novinha também, mas acho que 20... já tá ali numa fase. Idade boa, vai. Eu entendo assim, hoje em dia a questão da idade, me perguntam muito isso. Qual a melhor idade para casar? Eu falo O que você fala? Não é uma questão de idade. Nós precisamos considerar a maturidade da pessoa concernente ao casamento. Casamento não é uma brincadeira, não é um namoro. Mas a gente vai encontrar pessoas de 20 anos maduras e pessoas de 40 anos completamente imaturas. Despreparados para casar, isso é verdade. Exatamente. É verdade. Então não tem uma idade, não, né? é uma idade, é uma questão psicológica mesmo. De seu maturidade. nível de maturidade, exatamente. De entendimento do que é o casamento. Então nós vamos ter pessoas de 18 anos que vai casar relativamente pela idade jovem, no entanto... a nível de conhecimento, de maturidade, ela está muito bem preparada para isso. Legal. E como que você... Eu já entendi que você tinha essa dor, né? Antes de casamentos. Parece que você é uma pessoa mais impulsiva. Dos dois, você é a mais impulsiva, assim? Você é mais... acelerada, né? Sanguínea. Eu tenho um perfil de personalidade, pastor, chamado dominância. Então, normalmente, uma pessoa de dominância, ela tem uma... facilidade em agir rápido, ser acelerado, mas ele falar e pensar depois. Fazer primeiro e pensar depois, então é mais ou menos isso. Todo casal, ele tem que ter uma atenção com relação a isso, ao seu perfil. Então eu, considerando meu perfil, percebi que eu estava ali correndo certo risco de estragar tudo. Aí é o seguinte, e quando que você começa a trabalhar, ministrar sobre isso? Quanto tempo demorou para você... Porque uma coisa é você abriu a Bíblia, foi para a Bíblia... Tá, isso aqui é pra mim, eu tô aprendendo isso aqui pra mim, o que a Bíblia fala, tal, não sei o que lá, mas quando que você começa a levar isso pras pessoas? Não demora muito. No meu primeiro ano de casamento, já começou a acontecer algo estranho, né? Eu entendo aquilo ali como o processo de Deus para o que eu vivo hoje. As pessoas, elas começavam a me pedir conselhos e pra mim era muito óbvio o que ela precisava fazer, apesar de ser um desafio pra elas. O que elas pensavam? É o fim, né? Agora aqui é só o divórcio. Então, quando elas me compartilhavam, isso dentro da igreja, me compartilhava o que estava acontecendo, eu dizia, o erro está aqui, você precisa fazer isso, seu resultado vai ser esse. E aí, ela ia, resolvia, tinha resultado e trazia as amigas. Aí começava a vir um fluxo de Pessoas. E meu esposo, muito observador... Esse pessoal da igreja mesmo, tal? Dentro da igreja, ali dentro da igreja, meu rol de amigos. E ele falou assim, Ju, por que você não faz a mesma coisa que você está fazendo com essa irmã aí? Você não faz isso na internet? Eu fiz, não. Esse negócio de internet não dá muito certo, não, é muita exposição. Ele, não, tudo bem, você pode não querer fazer. No entanto, se você aconselha uma mulher e ela resolve o problema dela, imagina o que você faria com essa mesma hora que você está dando para ela e fazer isso para 100 pessoas. Você resolveria num volume muito ajudaria muito mais gente, né? Muito mais gente. Então eu fui convencida por isso. Fui para a internet e comecei de maneira muito simples falar a respeito um detalhe que eu já pregava. Eu não pregava sobre família nem palestrava. Pregava normal? Pregava, isso aí eu já fazia. Então, isso solteira? Logo no começo do casamento? Você já pregava? Não, quando eu casei eu já comecei a pregar. Qual que é a sua igreja? Assembleia de Deus. Qual que é a Assembleia de Deus? Do setor da Orla, lá na Bahia. É setor, não é desmembrado não, é setor. Entendi. Mesmo. E aí eu já pregava nesse sentido. E então, quando eu fui para a internet, que eu só fui respondendo algumas perguntas, o volume cresceu tanto que as igrejas começaram a me chamar para falar o que eu falava ali nas respostas, nas lives, principalmente nas caixas de pergunta, dentro das igrejas dos retiros. Foi muito rápido, pastor. Então, em 2024, eu já estava... com 24 anos, eu já estava palestrando e isso foi aumentando até que em 2021 eu fiz meu primeiro evento pessoal, que foi o... Presencial, que foi o Método Uni. Sem saber fazer evento. O que é Método Uni? O Método Uni, ele é um treinamento de esposas e futuras esposas. Ele tem a finalidade de pegar mulheres, receber mulheres, seja já dentro de um relacionamento ou que vai entrar, está se preparando para o seu casamento, e treiná-las acerca do que é prático. Por que eu percebi? Muitos instrutores a respeito de casamento são bastante lúdicos. Então, ame o seu marido, tá na prática. Isso é como? A gente precisa de... Tá, meu marido tá gritando comigo, o que eu faço?
né? Minha esposa tá fazendo, o que eu faço? É nível prático mesmo, porque eu acho que É porque no Brasil a gente tem poucas mulheres falando sobre isso, Verdade. né? Você tem bastante homens, né? Verdade. Agora poucas mulheres, eu nem lembro, assim, de não cabeça, dava... né? É bem pouco. Existem algumas, mas é bem pouco. Quando eu fiz o treinamento de esposas, o método Uni, ele foi o primeiro, ainda é o primeiro, não existe outro até o momento, nem dentro nem fora do Brasil. Na modalidade que a gente faz. Então, naquele lugar, a gente recebe mulheres com todo nível de estágio do relacionamento, desde aquelas também que o marido já não está nem mais dentro de casa. E o que a gente vê de restauração é absurdo. Qual é o maior problema que as esposas que te procuram enfrentam? Principalmente é a questão de comunicação. Eu acho que esse aqui é o cerne principal do relacionamento, é comunicação. Vamos elencar, então vamos lá. A mulher que te procura mais comunicação, falta de comunicação, o que mais? Adultério, sexualidade. Adultério e sexualidade. Exatamente. Dá pra fazer um pódio? Qual que é o número 1, número 2, número 3? Comunicação, adultério e sexualidade. Falta de comunicação ou problema na comunicação? O que você chama de comunicação? Como que é isso? Vamos lá. As pessoas, quando elas estão com problema na comunicação, elas não sabem disso. Normalmente elas vão me procurar e eu identifico que o problema é na comunicação. E elas não estão sabendo. Não estão sabendo. O que elas falam? Briga demais. Tô brigando muito. Isso é um problema na comunicação. Adultério, por incrível que pareça, ele começa com problema na comunicação. E sexualidade, principalmente, dentro da comunicação. Então, se você fosse organizar um pódio, é comunicação. Principalmente. Depois. Adultério. Adultério. Exatamente. Quando você chama adultério, você está falando a pessoa que... O adúltero que te procura ou quem foi traída. A traída Principalmente quem foi traída que me procura. Homens também. Mas é principalmente homens mulheres. Homens também procuram? Também. Não sabe o que... É porque para homem é diferente, né? A forma como a mulher identifica o adultério é de um jeito, a visão dela é e para o homem é completamente diferente. Então, vamos falar disso? Como que é perfeito. isso? Perfeito. Quando uma mulher é traída, a primeira pergunta que ela faz é: você gosta dela? Você se apaixonou por ela? Ela tá preocupada com o coração dele. Eu perdi ele. Eu vou perder para essa pessoa? A primeira pergunta que o homem faz quando ele descobre uma traição é: você dormiu com ele? Tocaram no que é meu? Transou com ele ou não? Só foi beijo? Qual é o nível? Foi uma conversa? Foi um beijo? Ou você chegou às vias de fato? Aqui é onde a gente vai dividir. O número de homens é muito pouco dos que ficam, quando ele descobre que alguém tocou na esposa dele. É muito pouco. Mas as mulheres, diferente dos homens, eles não querem tratar sobre isso. Terminou, eu só quero cobrir minha vergonha e sair de perto. O homem é como eles acreditam que vão lavar a honra deles, é saindo da relação. Já a mulher não. Quando ela descobre uma traição, obviamente nós não estamos falando de uma totalidade, mas majoritariamente elas querem buscar como que eu resolvo isso, como que eu volto para ser feliz, como que eu trago meu marido de volta para dentro de casa. A visão e o comportamento é bem diferente. No caso delas, elas querem resolver logo, trazer o marido e acabar com aquela mulher perto dela. Tira ela daqui, como que eu faço isso? E o homem é diferente, ele quer ir embora e não quer que ninguém comente sobre isso. Caramba. E hoje... esse é o número 2 desse pódio, né? Mas você disse que até quando chega na situação da mulher, por exemplo, que foi traída, isso começou também com a falta de comunicação? Como que é? O que a gente precisa entender? O que é vital? O nosso coração é vital. Se ele parar, ali a gente está comprometido, acabou. No casamento, a comunicação ela é aquele ponto vital. Se o casal ele alinha isso aqui, ele consegue alinhar qualquer outra coisa. Por exemplo, tem uma frase que diz assim: quem confessa uma tentação não confessa um pecado. Isso é comunicação. Então, se eu estou passando por algum sentimento que ele é um sentimento perigoso e eu tenho liberdade com a comunicação alinhada para conversar com meu esposo, com a esposa, falar: tô sentindo isso. Quando eu olhei para fulano, eu senti isso. Você ora por mim? Você não vai precisar confessar um pecado. Mas você acha que um casal, de cada 10 casais, quantos que tem a liberdade de falar isso um pro outro? É muito pouco. Se pudesse metrificar, eu diria 1, 2. Tipo, a Maria chega no João e fala assim: nossa, quando aquele rapaz me falou bom dia, me deu um negócio por dentro. Não. Acho que o marido não vai gostar difícil de ouvir essa história. E a mesma coisa o contrário. Quando aquela moça passou, não sei não. Exatamente. Assim, qual que é o objetivo dessa comunicação? É buscar ajuda. Se eu consigo resolver isso sozinho, poxa, eu olhei para aquela pessoa, senti isso, eu já sei, eu preciso me afastar, parar de ter tanto contato, porque sentimento ele vai esfriando e logo isso vai passar. Eu consigo fazer isso só? Maravilha, você resolve ali. Mas eu não consigo, eu preciso mesmo de ajuda, porque eu tô pensando muito nessa pessoa. Um casal ele precisa ter essa maturidade de compreender que quando você se casa, você não deixa de admirar o belo. Você consegue discernir: fulano é bonito, fulano é feio. Eu consigo identificar isso.
Qual é a diferença? É a forma como eu olho. Tem pessoas que elas não conseguem controlar isso aqui. E se eu tenho essa maturidade, liberdade para levar para dentro do meu casamento e falar assim, olha, eu preciso mesmo de ajuda. Tem até um testemunho de um pastor que ele é muito famoso, ele comenta sobre isso, algo que ele fez semelhante com a esposa, de confessar, de pedir ajuda, de oração, e ela foi lá e orou. Isso aqui é maturidade, é parceria. Mas aí, e se ela quiser orar com imposição de mãos? Tipo... Exatamente. Há uma grande probabilidade. Com imposição de mãos. Peraí que esse Satanás vai sair na base da porrada. Há uma grande probabilidade. Eu acredito que assim, a leveza, eu me recordo no meu primeiro mês de casamento. Eu sento com meu marido, sento com ele e falo assim, Gil, o seguinte, nós acabamos de nos casar. Nós dois tínhamos 23 anos. E eu falei, nós vamos passar por muitas coisas, das quais nós nem temos ideia ainda de como que será. Mas eu tenho consciência que pode acontecer de, futuramente, em algum momento, você sentir seu coração palpitar por alguma pessoa. Eu quero te fazer uma aliança com você aqui. Quando isso acontecer, eu peço que você me peça a oração. Me dê a oportunidade de lutar em espírito para evitar que um problema como esse se enraize em nosso relacionamento. Que legal, cara. E aí ele sentou e disse, pode ser que você não tenha tanta liberdade para falar, olha, Ju, eu ouvi uma pessoa e sentir isso. Você tenha medo, receio. Saiba que você tem uma esposa madura para ouvir. No entanto, se você não conseguir falar, não tem problema. Só fale assim, Ju, ore por mim. E o Espírito Santo vai me conduzir sobre como orar. Mas me dê a oportunidade de saber o que está acontecendo dentro do meu casamento. Antes de que Satanás encontre uma brecha e faça ali um escarcéu, né? Cara, isso é muito legal, né? Se todo casal tivesse essa maturidade, compreensão ou liberdade. Possível. É completamente possível. Eu acho que as pessoas, elas lidam com relacionamento muito no âmbito sentimental. Relacionamento, ele não é só sobre sentimento, porque nem sempre você vai estar amando muito aquela pessoa apaixonada. Às vezes você vai estar, eu quero ficar um pouco só, eu não quero... Isso não é motivo de divórcio, de separação. Você precisa trabalhar no relacionamento no âmbito racional. É na razão, casamento é razão. O sentimento, ele faz parte, mas ele é principalmente razão. Se a gente for agir sempre no âmbito sentimental, não tem como um casamento sobreviver. Porque tem hora que você vai estar aborrecido, mulher, por exemplo, ela tem vários períodos no mês. E um desses períodos ela não quer ver o marido perto. Agora imagina se ela reage de acordo, o que acontece muito, de acordo com os hormônios dela ali. Sai de perto. Não posso fazer isso, meu marido. Ele é o meu marido. Então eu preciso respeitá-lo independente do que eu estou, do meu estado emocional naquele momento. Não tenho condição de falar? Não tem problema. Meu bem, você me dá um momento, por favor? Eu tô precisando ficar sozinha. Pronto, resolve isso. É racional. Se eu agir dessa forma, qual o resultado que eu terei? Normalmente a gente age e depois pensa, né? Quando pensa. E ainda reclama do resultado que teve, né? Se eu começar a pensar no depois, antes de agir, eu consigo escolher as minhas ações de maneira muito mais assertiva. E as coisas se tornam mais simples. E você vai perceber o resultado no final do relacionamento.